Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. É um canal de degustações, tá? E é por isso que eu sempre convido você a ficar até o fim do vídeo, até o finalzinho, porque lá eu dou dicas de faculdades de teologia ou seminários, institutos bíblicos, onde você pode estudar teologia e se aprofundar nos assuntos propostos aqui, tá bom? Eu sou Davi Domenicali, pastorei a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Também sou formado em teologia, também atuo como professor em seminários teológicos, né? E esse aqui é nosso humilde canal, não é nada profissional não, tá? É um canal simples, caseiro, mas que tem a proposta de levar um pouco mais de conhecimento para vocês e também, ao mesmo tempo, buscar edificar a vida daqueles que passam por aqui, tá bom? Não temos a última palavra, mas fazemos o nosso melhor. Quero dizer também que o viés desse canal é um viés teológico conservador, buscando sempre a fonte da ortodoxia evangélica histórica, tá bom? Porém, não gostamos do rótulo de fundamentalistas radicais. Eu acredito que esse canal não é para isso, né? Todo o extremismo não é bom, beleza? Agora, uma coisa é certa, não somos progressistas e muito menos bebemos na fonte de teologias liberais, ok? Peço que você se inscreva no canal, que você curta e compartilhe esse vídeo com alguém, é muito importante para nós. Você que já é inscrito, continue conosco e muito obrigado. O tema hoje, pessoal, é dizer como que a teologia é linda, como estudar teologia é maravilhoso e como isso agrega para a gente o conhecimento, como ajuda a gente, né, na nossa vida cristã, na percepção que nós temos da vida e da teologia, na vida e na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia. Como estudar teologia também nos ajuda como obreiros para explicar a palavra, né, como cristãos para explicarmos a Bíblia para outras pessoas e também auxilia, claro, aqueles que vão atuar diretamente com o ensino bíblico oficialmente nas igrejas, né, seja em escola bíblica dominical, seja como pastor, né, como palestrante ou pregador, né, ou pregadora, ou até mesmo missionário, tá certo? Isso é muito importante. Então hoje eu quero falar pouquinha coisa, breve, talvez coisas que você até saiba aqui, mas que certamente nos trará um fascínio, né, uma alegria, ou uma perspectiva ou então um anseio para você que ainda não estuda teologia, talvez te traga um anseio de querer fazer teologia, tá bom? Vou trazer aqui a abertura do nosso vídeo de hoje, abertura do canal, e depois a gente dá sequência no assunto. Fica com a gente, fica até o fim. Bom, pessoal, é isso aí. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre teologia, né? A palavra teologia, o estudo de Deus, se a gente falasse literalmente, seria o estudo sobre Deus, né? Derivados aí da palavra grega theos, que é Deus, mais logos, né, que tem a ver com palavra ou propriamente estudo, certo? Ou razão. Então, a gente pode dizer que teologia é um estudo sobre, ou um discurso, vamos dizer assim, um discurso sobre Deus, tá? Porque Deus não se estuda propriamente dito, né? Deus propriamente dito, Deus, o ser supremo,
Não é possível dissecar Deus, estudar Deus, né? Isso seria um absurdo. O que nós estudamos são as escrituras. E aí aqui eu estou falando da teologia cristã, tá? Nós estudamos a Bíblia Sagrada, palavra de Deus revelada para nós. E aí, a partir da Bíblia, a partir das Escrituras Sagradas, nós vamos entendendo o que Deus, através da história, usando pessoas como instrumentos, inspirando homens, dando a eles profecias, né? E essas profecias registradas nas Sagradas Escrituras, como nós estudamos, como nós entendemos o que Deus tem revelado a nós. Esse é o papel da teologia, tá? Trazer uma boa compreensão, uma boa interpretação daquilo que Deus revelou a nós por meio dos homens que ele usou e por meio das palavras que foram registradas nas Escrituras. É óbvio que junto com o estudo das Escrituras, nós vamos ter que estudar também a própria história da teologia, porque no decorrer do tempo, a teologia ela também sofre, né? Não vou dizer alterações, mas são agregadas a ela novos conceitos, certo? Ou outras leituras. Por isso que a gente vai ver cristãos, né, tendo perspectivas ou interpretações de um mesmo texto de forma distinta, de forma diferente. Agora, preste bem atenção. Algumas pessoas que não entendem o cristianismo e não entendem a teologia, eu vou chamá-los de leigos, mas não de modo pejorativo, tá? Por favor, de forma muito respeitosa. Mas pessoas que estão de fora da igreja, fora da fé cristã, que não compreendem a cosmovisão cristã, vão dizer que há muitas contradições, né, na Bíblia ou na interpretação dos cristãos, que os cristãos se contradizem, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa sobre o mesmo texto, e aí vão, com essa argumentação, tentar diminuir, né, o poder do evangelho, ou tentar diminuir a seriedade e a veracidade da Bíblia Sagrada como palavra de Deus revelada. E eu quero dizer que é realmente ser muito leigo, né, para pensar assim, mas eu não culpo, tá, as pessoas leigas. Eu só acho que as pessoas, antes de argumentarem, precisam se aproximar do assunto, com quem vive o assunto, e poder ter uma compreensão melhor antes de sair julgando, né, ou dando a sua própria interpretação do assunto. Por exemplo, assuntos fundamentais, né, eu sempre falo isso em todos os vídeos, a teologia ela é dividida, sim, em dois aspectos. Os aspectos fundamentais, o que nós chamamos de teologia fundamental, ou teologia, ou ensinamento primário, né, ensinos primários, ela é dividida entre ensinos primários e teologia fundamental em relação aos ensinos secundários ou doutrinas periféricas, tá? Que não são fundamentais, são importantes, mas não fundamental. Ser importante é diferente de ser fundamental. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, eu acho que eu já falei isso em pelo menos uns 10 vídeos que eu gravei no decorrer desse tempo aqui. Mas para você entender, tá? Você que é iniciante no ramo da teologia, ou você que pretende um dia estudar, tem vontade de estudar teologia, já vou explicando isso para ficar um pouquinho mais claro nessa degustação teológica da gente de hoje. Por exemplo, na teologia cristã, certo? Na teologia cristã, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. A matéria que trata da volta do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, porque Jesus veio ao mundo como homem, encarnou, certo? Ele morreu na cruz, no terceiro dia sepultado, ressuscitou, certo? Ressuscitou após o terceiro dia, e 40 dias depois, durante um tempo, um período de 40 dias, ele ficou aparecendo para os seus discípulos em várias vezes, em diversas oportunidades e ocasiões, né? Ele apareceu aos discípulos dando testemunho real da sua ressurreição, para que crescem nele. E aí, finalmente, ele dá as últimas instruções aos discípulos, ordenando que eles fizessem discípulos e fossem pregar o evangelho a todo mundo. E, aos olhos de todos, ele ascendeu aos céus. Jesus subiu aos céus, tá? Isso pode ser lido, né, nos evangelhos sinóticos. E essa parte que Jesus ascende aos céus, você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, né, no primeiro capítulo, ok? Muito bem. E aí é interessante que há uma promessa, tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, que Jesus ele vai dizer que ele voltará, certo? Os anjos afirmam que ele vai voltar nas nuvens do céu, certo?
e o próprio Cristo já havia dito isso. E o livro de Apocalipse, né, o livro da Revelação, que fala das últimas coisas, um livro totalmente escatológico, também fala da volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender que ele voltará. E isso aí é fundamental. Fundamental. Ou seja, ninguém pode tirar da teologia a promessa, como promessa real e verdadeira e literal, que Jesus vai voltar. Algumas teologias, entenda só, no passado, conhecidas como teologia liberal, né, ou teologias liberais, algumas dessas teologias, por alguns teólogos liberais lá do século XX, por exemplo, do início ou em meados do século XX, trataram a volta de Jesus como uma utopia, tá? Essa volta literal, que Jesus vai descer dos céus mesmo, para trazer o seu reino de glória. Trataram como uma utopia, algo que alimenta esperança, mas nunca ocorrerá de fato. Isso é uma teologia liberal que nós, conservadores, né, teólogos conservadores, ortodoxos, não concordamos e achamos que isso está mais para filosofia do que teologia, tá? Ou uma teologia filosófica e não uma teologia bíblica, ok? Jesus voltará. Então, para nós, assim, é fundamental concordarmos que Jesus voltará. Ponto final. Não sabemos quando, mas sabemos que ele cumprirá esta promessa. Bom, essa é uma doutrina central, uma doutrina fundamental, um ensino primário. Não pode ser alterado, não pode ser esquecido, nem mal interpretado. Porém, preste atenção agora. Existem textos bíblicos ao entorno desta verdade central que começam a dar alguns detalhes da volta do Senhor, da segunda vinda. Alguns vão dizer que a volta do Senhor se dará antes da grande tribulação, porque é bíblico que nos tempos da volta do Senhor Jesus haverá uma grande tribulação na terra, inclusive se erguerá um terrível governo dirigido, orquestrado pelo espírito do anticristo, tá? O Apocalipse vai dizer que é a besta, que é a mesma ação, né, que usou o Império Romano lá nos primeiros séculos do cristianismo, século I, século II, século III, que foi a besta, o sistema maligno anticristão que perseguiu a igreja. Ele, de novo, se levantará, não o Império Romano propriamente dito, mas algo semelhante, que irá combater o cristianismo e a fé cristã nos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus. Acontece que alguns estudiosos da Bíblia, né, têm uma certa interpretação de que haverá um arrebatamento para a igreja, que vai tirar a igreja antes que essa grande e terrível perseguição ocorra aqui na terra. E que a igreja seria poupada dessa perseguição e haveria então um acerto de contas com o povo judeu, que rejeitou Jesus quando Jesus esteve aqui se revelando ao seu povo, tá? E depois dos tempos de perseguição e tribulações, aí sim, Jesus volta com a igreja e vence os inimigos, dá início ao milênio e tal. Um milênio são 1000 anos de paz e justiça no reinado de Cristo, antes do juízo final. Essa é uma interpretação. E até uma interpretação, olha que interessante, mais recente. Porque essa interpretação, ela surge somente entre os séculos XIX, em meados do século XIX. 1830, 1840, por aí, tá? É uma teologia, de certa forma, nova em relação aos 1900 anos de história do cristianismo e da teologia cristã. Mais conservadora, mais histórica. Mas é válido porque algumas pessoas encontram textos para tentar trazer um entendimento que assim será a volta do Senhor Jesus. Certo? Porém, existem outros estudiosos que vão crer que a volta de Jesus se dará depois da grande perseguição contra a igreja. O governo do anticristo aí que se levantará e ele estará tendo autoridade no mundo por 7 anos. Sendo que os últimos 3 anos e meio, desses 7 anos, nos últimos 3 anos e meio, ele se levantará com muita fúria contra a igreja de Cristo. E aí a igreja vai ter que perseverar nessa grande tribulação terrível, enfrentando, guardando a sua fé, porque depois o Senhor Jesus vem e põe o inimigo, essa ordem satânica por terra, derruba esse império maligno e estabelece o seu reino para sempre. É uma outra interpretação.
Então você percebe que ao entorno, por isso que a gente chama de doutrina periférica, ao entorno, ao redor da centralidade bíblica que fala que Jesus voltará, existem essas duas interpretações. Ele voltará antes da tribulação, que nós chamamos de pré-tribulacionismo, ou ele voltará depois da grande tribulação, o que nós chamamos de pós-tribulacionismo. Lembrando que o pós-tribulacionismo é histórico, ou seja, é uma crença da igreja dos 2000 anos de história da igreja, dos quase 2000 anos de história da igreja. Já o pré-tribulacionismo é uma teologia mais recente, como eu falei agora há pouco, surgindo aí apenas em meados do século XIX, mais ou menos. E entre início e meados do século XIX, tá bom? 1800 e alguma coisa. Então, embora hoje seja bem popular, tá? Mas para você ver então que a teologia ela faz essas leituras e tenta buscar ali uma compreensão de algumas coisas que estão nas escrituras, mas existem detalhes que ainda não entendemos. Então, o esforço da teologia é tentar nos colocar no ponto certo para uma compreensão correta. Mas existem pensamentos secundários e pensamentos primários, ou seja, ensinos secundários e ensinos primários. Teologia central ou fundamental e teologia periférica, tá certo? Então a gente precisa entender isso muito tranquilamente e de modo algum não há alguma contradição, porque o importante é preservarmos o fundamento, os fundamentos da fé, a teologia central, a doutrina fundamental. Ok, pessoal? Tá tranquilo até aqui? E isso é maravilhoso. Eu dei o exemplo da volta de Jesus, mas a gente tem um monte de outras situações que também tem essa questão do que é fundamental e do que é periférico. Tá? Eu poderia falar, por exemplo, na questão da salvação. Quem é salvo? Quem crê em Jesus e o confessa como seu Senhor e Salvador. Esse é salvo. É doutrina fundamental. Mas ao entorno dessa doutrina fundamental, existem textos que apontam que essa salvação ocorre quando uma pessoa é predestinada ao céu, então ela crê em Jesus porque foi eleita antes, ou há ainda no homem um livre-arbítrio para aceitar ou resistir o chamado do Espírito Santo para a conversão a Jesus Cristo. Tá entendendo? Existem essas outras questões. E elas caminham juntas aí, no meio cristão. Tá? Os dois pensamentos. Por quê? Porque eles não são fundamentais. O fundamental é crer no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o fundamento. Ficou tranquilo até aqui? Então é importante você saber, quando você for estudar teologia, tem questões fundamentais e questões secundárias. Tem doutrina central e tem doutrinas periféricas. Tá bom, pessoal? As doutrinas centrais são inegociáveis. As periféricas cabem discussão. Fechou até aqui? Isso é muito bom e é gostoso estudar e entender isso. Bom, estudando teologia, a gente vai ver também algo maravilhoso, por exemplo, que a gente vai ter aproximação do texto, né? Teremos aproximações da cultura da época, quando a Bíblia foi escrita. Estaremos estudando um pouco da história, né? História do cristianismo, história do povo judeu, né? De Israel, do antigo Israel. Estaremos estudando hermenêutica, que trata da interpretação, né? Por exemplo, quando você vai ler o texto, Jesus dizendo, vocês são o sal da terra, né? O sal da terra. O que significa ser o sal da terra? Né? E aí você vai lá para a época e percebe quais eram os elementos que o sal, né, trazia, o que ele trazia de bom para aquela sociedade nos tempos de Jesus. Né? E aí você vai perceber que o sal ele era valioso. As pessoas recebiam salário, por isso que a palavra salário vem de sal. O sal era tão caro naquela época e tão importante que algumas pessoas faziam serviço em troco de sal, né? Os soldados romanos, por exemplo, teve um período que recebiam parte do seu pagamento, vamos dizer assim, em sal. Por isso vem a palavra salário. Olha que legal. Isso você vai estudando na teologia, porque você precisa se identificar com o tempo em que foi escrito, né? Isso é uma teologia contextual também. Isso é muito importante. A gente vai aprender também que o sal, ele servia para fins medicinais. Quando uma pessoa tinha uma ferida, se colocava sal sobre a ferida porque ajudava na cicatrização. Então o sal ele é importante, o sal tem valor, assim como o cristão tem valor, né? Ele é importante neste mundo, né? O cristão também pode curar feridas porque atua no cristão. O poder de Deus é revelado, o poder de Deus é manifestado na vida dos cristãos, tá certo? Estão a serviço de Deus. E também o sal, ele servia, queridos, para preservar os alimentos, né? Até hoje a gente vê aí carne, né, colocada em sal, não é isso? E o sal não, ele impede
Ele preserva a carne para que ela não estrague, para que ela não apodreça. Então, a podridão do mundo, irmãos, ela só não avança ainda mais porque a igreja está no mundo, porque a igreja está na terra. E a igreja que impede, né, o avanço da podridão do mundo, né? Preservando, assim, as coisas que são boas e importantes. Assim como naquela época o sal preservava os alimentos. E além disso, o sal também, vamos colocar mais uma aqui, serve de tempero, né? Que traz o gosto, né? Que traz possibilidade de a gente comer uma comidinha. Você pega vai fazer um churrasco, né? Você põe uma carne lá para assar, você bota um salzinho, ó, fica show de bola, não é verdade? Você pega ali uma saladinha, tempera ali com um pouquinho, não muito sal, faz mal, né? Um pouquinho de sal ali na medida, já dá um saborzinho. Então o sal é isso. Ele também faz com que as coisas ganhem vida, ganhem sabor, tá? Temperança, equilíbrio, tá certo? Então, pessoas amadas, né, queridos e queridas aqui acompanhando o canal, a gente vai começar a entender, olha, quando você lê Jesus falando que a gente é o sal da terra, é tudo isso que a gente é, né? E por isso que ele vai dizer, se o sal perder essas propriedades, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, você vai se familiarizando com o contexto. A teologia ela vai abrindo, né, sua mente, vai trazendo seu entendimento, né? Você aprende também, por exemplo, né, na teologia, vamos colocar assim, e tudo que eu tô falando aqui é inicial. Isso aqui que eu tô falando são coisas básicas, porque depois, conforme você vai estudando, você vai aprofundando ainda mais, né? Porque você vai estudar um pouco de grego, um pouquinho de hebraico, para ter um pouco acesso às línguas originais. Não que você vai ficar um expert, né, em grego e hebraico, a não ser que você vá depois fazer uma pós-graduação nesta área, né? Mas no curso de bacharel em teologia, por exemplo, você vai ter um acesso ao grego bíblico, ao hebraico bíblico, instrumental, que serve para você ter mais condições de elaborar um bom sermão, estudar de forma mais assertiva, né? Ou tendo uma compreensão melhor do texto com as palavras-chave, vai saber identificar isso no texto, tá? Então isso também é importante para a gente, tá? Então ajuda muito. Então você vai se aprofundando. Claro que você vai estudar teólogos, pensamentos dos principais teólogos da história, né? E você vai aprender a refletir biblicamente com uma teologia, né? Que te facilite, né? Que te sirva de ponte entre você e o texto, tá bom? Isso é muito legal, pessoal. Isso é muito bom. Por exemplo, né? Eu ensino isso até na igreja sempre, né? Quando você for pegar o Salmo, né? Você vai ler um texto. Irmãos, eu vou ler aqui um texto, te dá uma oportunidade. Aí você vai ler um trecho do Salmo para a igreja, né? Ou para fazer a abertura de um culto, ou para dar uma saudação num lugar que você é convidado. Por exemplo, você nunca pega o Salmo, um livro de Salmo, para chamar ele de capítulo, certo? Vou abrir aqui o Salmo capítulo 100, ou então o Salmo capítulo 23. O Senhor é meu pastor e tal. Não, o Salmo, ele não é capítulo. Cada Salmo é um Salmo individualmente. Portanto, é o Salmo 23, ou o Salmo 100, ou o Salmo 90, entendeu? Ou seja, ou o Salmo de número 100, Salmo de número 23. Por quê? Porque eles não têm capítulos. Cada Salmo é individual entre si, tá? Diferente das cartas apostólicas, dos livros da Bíblia históricos, ou dos livros de narrativa, como o Pentateuco, né? O Pentateuco, inclusive, significa 5 rolos, né? Os 5 livros que falam aí dos primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Que é, para o judeu, a Torá, a lei. Torá significa lei, né? Para os judeus, eles estudam a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Que para nós, na teologia, nós colocamos o nome de Pentateuco, certo? Os 5 livros, ou 5 rolos, tá certo? Bom, olha que bacana. Tudo isso a gente vai aprendendo ali na teologia, né? E é bem legal, pessoal, a gente entender isso. Que então, nesses livros históricos ou de narrativa histórica, a gente vai perceber que aí sim tem capítulo, porque o livro tem sequência, tem uma narrativa que tem sequência. É uma história contada em capítulos. Aliás, você também aprende na teologia que capítulos e versículos são coisas inventadas na Idade Média, porque até a Idade Média, a Bíblia, né, o livro sagrado, ele não tinha capítulo e nem versículo, tá? Olha só, as pessoas para ler o texto tinham que achar o texto ali na raça, na leitura, né? Com o desenvolvimento do estudo teológico, né, no século XIII, certo? Por volta de 1250, foi introduzido os capítulos na Bíblia, tá? E depois,
por volta de 1430, 1450, mais ou menos, ou seja, lá no século XV, foram introduzidos os versículos na Bíblia. Tá? Então você vê que não era algo que existia antes desse período. Tá? Então era mais difícil para você localizar um texto na Bíblia. Tá? Mas com o avanço dos estudos teológicos, isso foi feito para que a gente pudesse localizar o texto com maior facilidade. Ok? Então, olha quanta coisa bacana a gente vai aprendendo quando a gente estuda teologia, não é verdade? Poxa, eu poderia falar de tantas outras coisas aqui, mas aí o vídeo já está longo demais. Então, a gente aprende tudo isso, tá? E muito mais do que eu estou falando, tá? A gente vai fazer análise crítica, não é verdade? Com estudos da crítica textual, tá? A gente vai sim ter encontros com teologias contemporâneas, né? Teologias diversas, umas não são ortodoxas, mas nós temos que passar por elas para entender, né, tanto o período histórico em que essas teologias surgiram, por que surgiram, o que se discutia naquele período histórico. Por exemplo, a pressão, né, do iluminismo e do humanismo, né, do cientificismo, que depois da Revolução Industrial, né, ele crescia cada vez mais, invadia as universidades, né, com essa ideia de ciência, com essa ideia de razão filosófica, né, acabou pressionando também que teólogos viessem a fazer leituras mais modernas, né, mais contemporâneas à sua época, dos textos bíblicos, né, onde começaram a trazer ideias que muita coisa era mito, né, e não era racional, portanto era mito. Então você vê que há ali, com esse encontro da filosofia moderna, um choque com a teologia tradicional, com a teologia mais conservadora, tá certo? E aí começam-se a desenvolver pensamentos mais filosóficos, né, existencialistas, trazendo uma ótica, né, ou sob uma ótica mais existencialista, mais moderna, mais filosófica, né, a explicação para alguns pontos das escrituras. E aí surge, lógico, a teologia liberal, ou as teologias liberais, cada uma em sua própria abordagem, tá bom? Bom, então você vai percebendo que existem contextos, né? Por que essas teologias surgiram? E você segue estudando e você vai perceber na teologia que até hoje a gente ainda tem, né? Novas perspectivas, novas leituras e sempre, claro, dentro de uma esfera secundária, tá? Num diálogo secundário. Por isso eu ensino sempre os alunos: nunca abandonem a teologia fundamental, as doutrinas centrais. Tá bom? As doutrinas periféricas são cabíveis de inúmeras discussões, porque elas não afetam a teologia fundamental, tá bom? Mas tem algumas teologias que, por incrível que pareça, elas vão e começam a questionar a doutrina central, as teologias fundamentais da Bíblia, a teologia fundamental da Bíblia. E aí é que a gente tem que rejeitar. Por isso que eu digo que somos de viés ortodoxo conservador, porque a gente sabe o limite das coisas. Ok, pessoal? Bom, foi aí uma dica hoje, uma degustação sobre como a teologia pode nos ajudar, né? E trazer a gente para também, conforme a gente aprende, a gente vai mergulhando nos estudos teológicos, né? A gente vai percebendo que realmente a gente é muito pequeno, que a gente é muito limitado. E isso nos traz também um espírito humilde. Por isso que algumas pessoas vão dizer, o teólogo fica soberbo. Alguns se tornam soberbos porque é um pecado humano, sabe? A vaidade humana, infelizmente, está dentro do homem por conta do pecado do homem, né? Às vezes o homem aprende uma coisinha a mais, já se sente o doutor, né? E não é um ensinamento, né? O mestre dos mestres foi o mais humilde de todos que já passou nessa terra. Sim, estou me referindo a Jesus, o Rabi perfeito, né? De plena sabedoria, né? O Senhor nosso, o Salvador nosso, Jesus Cristo. Yeshua, né, o Nazareno. Ele sim, humilde. E nós devemos seguir o seu modelo, seguir o seu exemplo, tá certo? Então, quanto mais você estudar, irmão, mais se revista de humildade. Porque a teologia, no fundo, ela serve também para te mostrar que você sabe nada, não é verdade? E que quanto mais a gente estuda, mais fascinado a gente fica das grandezas e riquezas que Deus tem nos revelado e também ficamos surpresos de saber que às vezes aprendemos coisas tão erradas na caminhada, né? Pelas limitações daqueles que nos ensinaram. Não devemos julgá-los por isso, tá bom? Nem condená-los por isso. Mas nós sabemos que vamos aprendendo e melhorando no ensino também, para a posteridade, para a igreja do futuro. Enquanto Jesus não vem, a gente vai aqui
buscando fazer uma boa teologia. Tá bom, pessoal? Bom, foi só uma degustação mostrando aqui pontos, que alguns desses pontos eu até comentei em outros vídeos, mas pode ser muito legal para você. Você que pensa, você que é jovem, está pensando, pô, eu quero estudar teologia, fica aqui a dica de como a teologia pode te ajudar, tá bom? Mas lembre-se, preserve a sua fé, tá? Você pode ter choques quando você for para a teologia, você vai ter que se chocar com algumas coisas que não é comum você ver na igreja, até porque a igreja não é seminário. Eu costumo dizer, tem pessoas que saem do seminário, né, e vão querer pregar na igreja e começam a dar aula de teologia. E lógico que todo ensino bíblico, ele requer um conhecimento teológico. Isso é fato. Mas a gente não pode confundir aula de teologia com ministração da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem que ser sim rica, tem que ter base, tem que ter informação, tem que ter conhecimento, obviamente, mas ela precisa ser ministração às almas, precisa ser resposta de Deus aos corações. Tá? Por isso a gente não pode confundir uma pregação com um ensino teológico. Tá? Então eu falo até para os alunos, cuidado para você não ficar muito cheio da razão demais e quando for ensinar, esquecer, né, que tem almas sedentas para ouvir uma resposta de Deus, algo que vai ao encontro da sua necessidade, do seu coração aflito. E nós, como ministros do Senhor, ministras do Senhor, no caso as mulheres, possamos ter essa sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo, né, e olharmos para o texto bíblico também como palavra de Deus que cura, que salva, que liberta, que gera fé aos corações. Não esqueçamos disso. Tá? Então, saiba separar. Tá? Então, você, aluno, vá convicto da sua fé. Você vai se chocar com coisas que não aprendeu na igreja e não deveria aprender mesmo. Porque, como eu disse agora, o púlpito é lugar de pregar a Bíblia como palavra de Deus, resposta de Deus àqueles que ouvem. Tá? A teologia no seminário, na faculdade, né, ou no Instituto Bíblico, sim, ali sim é lugar de discutir, ali é lugar de bater papo, dialogar e até de divergir muitas vezes, porque esse é o espaço acadêmico para isso, tá bom? Então saibam separar os espaços para não se confundir. Assim também, como num seminário teológico, você vai se deparar com muito assunto técnico, né? E vai parecer por um momento até algo frio para você em algumas matérias específicas, mas não se engane. Aquilo ali vai abrir a tua mente para muita coisa e te ajudar na reflexão, a melhorar o teu pensamento, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Agora vou deixar para você o convite da nossa igreja, falar de alguns livros que escrevi e também dar dicas de alguns lugares, onde eu estudei, onde eu passei, conheço, né? E por isso estou indicando para vocês sobre como e onde estudar teologia, tá bom? Obrigado por ficar até aqui, continue conosco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço em todos. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, pessoal. Quero convidá-los a conhecer alguns livros que tenho publicado na área pastoral e na área da eclesiologia. O primeiro deles é este aqui, o Ministério Pastoral, tá? Publicado aí em 2017 pela editora UBPC.
São conselhos aos jovens pastores e vocacionados. Eu indico, publicado pela editora OBPC, tá? E tem esse aqui também, já como pastor na Igreja Batista, publicado aí em 2023. Uma comunidade pastoral e missional, pela editora Lucel, tá? Os dois livros são básicos, objetivos, e você pode adquirir entrando em contato comigo pelo e-mail, que está aqui no canto da tela, né, bp.domenicali@gmail.com, onde você pode também me convidar, se você quiser, para dar uma palestra ou pregar na sua igreja, e lá eu levo o material para você, os dois livros em questão. Ou você pode entrar no site da editora OBPC, estou pondo aí do lado da tela, editoraobpc.com.br, e adquirir lá o livro Ministério Pastoral, tá bom? Também estou para lançar mais um livro em breve, né? E logo eu anunciarei aqui, tá bom? Fica aí um pouquinho mais que eu vou dar dicas agora, apresentar alguns lugares onde seria legal você estudar teologia, seja em cursos reconhecidos pelo MEC, como graduação e pós-graduação, ou em cursos livres, cursos ministeriais. Deus abençoe.